Aleluia. Livro do nosso Senhor Jesus, dado ao apóstolo João, capítulo 20, versículo 15. Aleluia. Os irmãos encontraram o texto? Amém. Amém. Por favor, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou repetir: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, para mim, um dos textos mais tristes da Bíblia. O texto mais triste da Bíblia, Apocalipse 20, 15. Aquele que não foi achado no livro da vida, aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus amados e queridos irmãos, eu não sei se você tem acompanhado um caso que aconteceu no dia 24 no estado da Bahia. Uma cantora, uma levita por nome de Sara Mariano, que foi encontrada carbonizada e, segundo o delegado, o seu próprio marido a matou. Deus colocar essa mensagem no meu coração, eu buscando ao Senhor, na noite de ontem. Estive trabalhando ali à noite e eu tinha uma outra mensagem já em mente no meu coração, guardada já, para estar falando nesta noite. Porém, ontem orando, lendo ali a palavra do Senhor, Deus colocou essa mensagem no meu coração. A mensagem essa pertinente para tudo que está acontecendo, é uma mensagem relevante, porque eu acredito, irmãos, eu acredito sem nenhuma sombra de dúvida que o Senhor Jesus, a qualquer hora, e não vai demorar não, Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar o seu povo, Ele vai vir nos buscar, porque as profecias que foram ditas pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus está acontecendo, pastor Sadraque, na íntegra, uma após uma. Irmã Graça, nós estamos presenciando, nós estamos vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, os profetas estão acontecendo. Vocês não precisam ir muito longe para ver pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. Vocês têm visto aí a guerra em Israel e na faixa de Gaza. Vocês têm acompanhado aí a guerra do Iraque, da Rússia. Fome, peste, praga, terremoto. Verdade, Deus. Se isso não é o fim, eu não sei, irmã Denise, o que é o fim. O Senhor Jesus, irmãos, Ele já está às portas.
O Senhor Jesus, Ele está batendo na porta de cada irmão e dizendo para nós: como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está a sua residência? Essa mensagem é uma mensagem salvífica. Eu quero falar um pouco hoje a respeito concernente à salvação. Eu gostaria da sua total atenção, por gentileza. Se permita com que o Espírito Santo Ele ministre ao teu coração e você saia daqui, como disse o pastor, entendido daquilo que vai ser ensinado, daquilo que vai ser falado, proferido. Quando nós temos a oportunidade, recebemos o convite para estar ensinando algo da parte de Deus, estar ministrando, pregoando, igreja, é uma responsabilidade muito grande. Para quem não sabe, a gente não sobe aqui de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente estuda, a gente desce, a gente se humilha, a gente ora, a gente tira um tempo para Deus falar conosco. Porque a gente entende que a noiva do Cordeiro ela tem que ser bem tratada. Ela precisa de um alimento sólido. Ela precisa ser alimentada de uma comida que traga para ela substância, que traga para ela vida e vida com abundância. Aleluia, Deus. E nós nos preparamos, oramos e pedimos ao Senhor: Deus, nos dá uma palavra, inspira-nos, ajuda-nos. Aleluia. Se você conosco, porque, irmã Cida, de nós não temos nada para dar, para oferecer. Se não for Deus na nossa vida, o que seria de nós? O que seria da sua igreja? O que seria do seu povo? E todas as vezes que eu subo, seja aonde for a tribuna, o altar, eu sempre digo ao Senhor: Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente de Ti, ó Deus, para tudo. Para falar, para me locomover, para respirar, para andar, para trabalhar, para dormir, para comer, para vestir. Igreja, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, Pastor Marconi, para tudo. Lamentações 3 e 22, 23, 24 vai dizer: se não é a misericórdia do Senhor, o que seria de mim? Se não é a misericórdia de Deus, Kelvin, o que seria de você? O que seria de nós? O que seria da sua igreja? Nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus nos trouxera. Nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e de nos vasculhar, de nos examinar, de nos policiar, de fazermos uma autoanálise de como nós estamos diante da face da presença de Deus. Por quê? Porque os dias são de trevas, os dias são sombrios, os dias são de calamidades, os dias são ásperos, os dias são de dificuldade, os dias são de amargura, os dias são de angústia, os dias são de dor. Os dias que nós estamos vivendo são dias de sofrimento. Os dias que nós estamos vivendo são dias de perseguições, são dias de calúnias, são dias de pedradas, de apontamento.
Os dias que nós estamos vivendo, igreja, são dias dificultosos, são dias tristes, são dias de enfermidades, de doença. A igreja, ela está passando, pastor Sadraque, por um momento muito árduo, muito difícil, e só consegue enxergar, irmão Márcio, irmão Maciel, quem está com seus olhos abertos, quem está com seus olhos abertos, só consegue enxergar, só consegue ver quem está ligado na videira, quem está conectado, aleluia, quem está em sintonia, quem está em conexão, quem está, meu irmão, minha amada, meu querido, quem está em Cristo, olhando para Ele, dizendo: Senhor, Tu és o autor e o consumador da minha fé. Senhor, eu não abro mão do Senhor, eu não tiro os meus olhos do Senhor. Deus, eu não tiro os meus olhos de Ti, porque se eu tirar, eu sei que eu vou cair. Então segura nas minhas mãos, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas Tu és forte, Tu és santo. Então eu preciso da Sua ajuda. Não me deixas tropeçar com meus pés em pedras, mas livra-me da boca dos leões, livra-me das covas dos leões, livra-me do fogo, livra-me, Senhor, dos meus adversários, dos meus inimigos. Meu irmão e minha amada, o texto que ora eu fiz menção é um texto muito difícil para se ouvir e assimilar. É um texto muito difícil, é um texto triste. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que não foram achados, o seu nome escrito no livro da vida, esses foram lançados e jogados no lago de fogo. Meu amado e minha amada, Deus, ao fazer o inferno, a Bíblia vai dizer que Ele fizera em um lago de fogo para lançar a morte e o inferno. Eu não vou discorrer aqui, eu não vou falar aqui sobre escatologia, mas eu só quero dar uma palhinha, só um beijinho, falar para você. Quando Deus fizera o inferno, Ele fez para lançar os demônios, para aprisionar os demônios. Quem são os demônios? Os anjos que se rebelaram contra Jeová, contra Rafa Nissim. Os anjos que se rebelaram contra Yahvé, contra o Senhor, contra o teu Deus, o nosso Deus. E a Bíblia diz que o inferno foi feito exclusivamente para isso, para lançar os espíritos que se rebelaram, que acharam por bem de se unir, de se aliar a Lúcifer, a Beelzebub, a Satanás, a Apolion, a serpente. A Bíblia vai dizer que a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Quando eu li esse texto, o Senhor, Ele me falara algumas coisas. O inferno
o lago de fogo não foi feito para mim, não foi feito para você, não foi feito para nós, não foi feito para nenhum ser humano, para nenhum, vou repetir, ser humano. O inferno foi feito, volto a repetir, para o diabo. O inferno foi feito para Satanás. O inferno, lago de fogo, foi criado para Lúcifer. Porém, a Bíblia diz que aqueles que não foram achados, os seus nomes escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, meu irmão, é muito, muito pior do que o inferno. É muito mais pior do que o céu, do que o Hades. O lago de fogo é muito mais pior, meu irmão e minha irmã, do que o inferno. Quando nós lemos esse texto, eu fico pensando, igreja, naqueles que têm a oportunidade de se arrepender dos seus erros, das suas falhas, dos seus maus caminhos, e não uma nem duas, mas muitas vezes. Mas não querem, endurece o coração. Endurece o coração e não aceita nenhum conselho, nenhuma repreensão, porque diz: na minha vida quem manda é eu, na minha vida é eu que mando, eu vou viver assim, eu nasci assim, e eu não aceito ser corrigido, eu não aceito ser disciplinado por ninguém. E às vezes a gente se depara com esse tipo de pessoa, e essa pessoa fala assim: olha, eu só aceito ser disciplinado por Deus. Aí eu me pergunto: Deus, para disciplinar você, para me disciplinar, Ele vai usar os seus profetas, os seus servos, Ele vai usar as suas filhas, os seus filhos, para ir até nós, falar conosco de alguma forma. Porque muitas das vezes Deus fala contigo em sonho, e você mesmo assim continua sem crer, sem acreditar. Deus fala contigo em revelação. Deus fala com você através de sinais, e você não acredita. Aí Deus usa o seu pastor, Deus usa o pregador para falar para você: minha filha, meu filho, o caminho é esse. O caminho é esse. Faz assim, se comporta assim, age assim, porque você será feliz, bem-aventurada, porque eu te abençoarei e te darei vida eterna. Mas há pessoas que acham por bem de trilhar os seus próprios caminhos, como está escrito em Provérbios 16 e 25. Há caminho que para o homem aparenta ser perfeito, ser bom, ser direito, mas o final daquele caminho é a morte. Queridos, eu quero aqui mostrar para vocês, à luz da Bíblia, passagens e textos que vai deixar nítido e claro, que vai fazer com que a sua mente, com que o seu coração esteja esclarecido acerca a respeito daquilo que te deixará de fora do reino dos céus. Apocalipse capítulo de número 14, e o versículo, não, melhor dizendo, Apocalipse 22, 14 e 15, vai dizer o seguinte:
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. E possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestimentas, a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Se eu e você fizer isso, se nós fizermos isso, você tem por direito estar garantido e seguro em a sua parte no paraíso, a árvore, como está escrito aqui, a árvore de vida, para que nós possamos adentrar pelas portas. Apocalipse 22, 14 e 15. Ele nos ensina, ele nos orienta acerca a respeito daqueles que querem morar no céu, que querem estar com o Senhor. E o verso 15 diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem que vai ficar de fora? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os afeminados. Quem que vai ficar de fora? O que ama a mentira, os homicidas, os idólatras, os fanfarrões, os alcoólatras, os bêbados. Quem que vai ficar de fora? A Bíblia vai dizer em Gálatas 5 e 16 que aqueles que irão ficar de fora dos céus, do reino do Senhor, são aqueles que cometem glutonaria, aqueles que cometem feitiçaria, inimizade, porfia, dissensões, heresias, imulações, prostituição, idolatria, rivalidade, competição. Esses que fazem tal atos, que praticam tais obras, ficarão do reino dos céus. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5:16 que o Espírito se opõe à carne, se limita à nossa carne, porque o Espírito que foi nos concedido, ele não quer satisfazer, ele não quer fazer, ele não quer se dobrar, ele não quer se sujeitar, ele não quer obedecer à nossa carne. O negócio vai ficar bom, está difícil, mas você vai entender o mistério de Deus aqui. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, na igreja dos Gálatas, que o meu espírito, o teu espírito, ele luta, pastor, diariamente, continuamente, perseverantemente, contra a nossa carne, para não fazer, irmã Edith, aquilo que a carne almeja, deseja. O que a carne almeja? Beber, mentir, fumar, prostituir, cobiçar. O que a carne almeja? Adulterar, fornicar, falar mal do irmão, caluniar o irmão, levantar falsos contra o irmão, falar dele da vida do irmão. O que a carne almeja? Adulterar. A carne deseja, quer, gosta de causar, de criar rivalidade, briga, inveja, ciúme, contenção, imulações, heresias, inimizade. Quando você vê um irmão, uma irmã
agindo, fazendo, se comportando assim, é porque ele está na carne. Ele está fazendo a vontade da carne. Ele está dando vazão à carne. Ele está se inclinando para a carne. Ele está se sujeitando à carne. Ele está obedecendo à carne. Todos aqueles que apontam, aqueles que humilham o seu próximo, aqueles que riem do seu próximo, aquele que zomba do seu próximo, todos aqueles que se levantam contra o seu próximo, o seu irmão, o seu amigo, que se levanta contra o seu pastor, contra o pregador, o diácono, se levanta contra você, minha irmã, diaconisa, você, ministra, pregadora, todos aqueles que zombam, que te menosprezam, todos aqueles que te rejeitam, que ficam com indiferença em relação à sua pessoa, essa mulher, este homem, esta pessoa, este pastor, essa pastora, este diácono, este presbítero, este evangelista, missionário, bispo, apóstolo, porteiro, cooperador, ovelha, obreiro, irmão, missionária, ela está na carne. Literalmente está agindo e se comportando na carne. Porque está claro, nítido, o que o apóstolo Paulo está dizendo. O espírito se opõe contra a carne e a carne contra o espírito. Porque nem a carne quer fazer a vontade do espírito, nem o espírito fazer a vontade da carne. Se você vê um irmão mentindo, adulterando, prostituindo, roubando, apontando, humilhando o seu próximo, falando da vida do seu próximo, levantando um falso, uma calúnia, ele está literalmente sendo tomado, usado por essa carne. E a Bíblia diz que os que fazem isso, eles não herdarão o reino dos céus. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós, nos examinar, precisamos nos policiar, fazermos uma análise, uma retrospectiva. O que fomos há um ano, há 6 meses, há uma semana, há um mês atrás, o que falamos, o que fizemos, o que pensamos, o que tem pairado sobre os seus olhos, o que tem pairado sobre a sua mente, aonde as suas mãos têm ido, onde você tem colocado as suas mãos, o que você tem permitido chegar ao teu coração, aos seus ouvidos. Você tem dado lugar à carne ou ao espírito? Porque quando você percebe que você está sendo levado a fazer aquilo que mata e entristece a alma do seu irmão, você está longe, mas muito, muito longe de Deus. Você está distante, mas muito distante do Senhor. Se tem uma coisa, amadas e amados, que me preocupa, que eu me cobro, que eu me martirizo, é com as coisas que eu falo e que eu faço. É com as coisas que eu profiro e que eu executo. É com as coisas que eu digo e que eu pratico. Porque há muitos no nosso meio, infelizmente, que falam em pé, mas não conseguem sustentar o que fala sentado. São pessoas de 2 palavras. São pessoas que não honram com aquilo que promete. Você será conhecido e conhecida como uma mulher de Deus. Não é pelaquilo que você, querido, fala, que você diz, que você prega, que você profere. Não. Por quê? Porque você não será conhecida por causa disso. Eu estou
está dizendo em nenhum momento. Eu vou te explicar. Eu estava ouvindo um pastor que está preso, esse Erdelã, ele pregando alguns meses atrás, e ele disse assim, ele falou assim: Deus não tem compromisso, Deus, não tem negócio simplesmente com quem pega o microfone, com quem louva, com quem prega, com quem canta, com quem ensina. Não queira você simplesmente ser usado, palavras dele, ser usado por Deus. Deus te usa porque tem pessoa sentada aí, sentada aqui, que precisa de uma palavra, que precisa ser tocada e ouvida, que precisa se libertar, que precisa ser curada. Então Deus, conhecendo os corações de vocês, falando Ele, Deus vai lá e me usa, usando Ele, e por palavras na minha boca e no meu coração, e me inspira. O que eu entendi? O que eu aprendo? Que ele, naquele contexto, ele poderia não estar inserido dentro daquelas palavras que ele estava dizendo. Há 6 meses atrás, ele poderia não estar projetando, arquitetando a morte da sua parceira, da sua varoa, da sua disjuntora. Poderia não estar. Porém, o que aconteceu? O casamento tóxico, abusivo, desgastado. Ele não estava mais bem com o Senhor, estava desviado dentro da igreja, dentro de casa, bebendo, agredindo a sua esposa verbalmente. Há relato que até fisicamente. E ele não estava mais bem com Deus. E aí mora o perigo de você falar coisas e você não ter a noção daquilo que você está falando. Do mais vale um testemunho exemplar, que as pessoas vão olhar para você no seu serviço, na sua casa, no seu bairro, na sua escola, e falar assim: ó, ali vai, ali está, ali chegou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem pudor, que tem caráter, que é servo do Deus Altíssimo, é santo, que é humilde, que é simples, que não nos distrata, que é uma pessoa que sabe entrar e sabe sair, é uma pessoa dócil, meiga, é uma pessoa amorosa, compaixosa, misericordiosa, é uma pessoa que não aponta, mas estende as mãos. É assim que o Senhor nos ensina. Verdade, Deus. Então o que eu aprendo aqui, irmão? Deixa eu correr. O que eu aprendo? Eu aprendo que ele foi pego pelas próprias palavras dele. Então tome o cuidado de você falar aquilo que você não vive. Por isso que eu falei que eu não caí em contradição. Tome cuidado de você falar o que você não executa. Porque muita gente está dizendo, muita gente está te observando, muita gente está te assistindo, muita gente está te olhando, muita gente está olhando a sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, onde quando você chega, você sai. E aquilo que você diz, realmente você tem sido, você tem praticado, você tem colocado em prática. E aqui vai agora a mensagem que Deus me deu. Eu quero dar um tema a essa mensagem: vigiai. Vigiai. Esse homem, como dentre outros e muitos, mulher, homem, ele foi pego pelas próprias palavras dele. Por quê? Porque ele não vigiou. Como eu disse, ele poderia não estar inserido dentro daquelas palavras naquele dia, naquele culto. Ele poderia não estar projetando, arquitetando a morte da esposa dele há 6 a 1 ano atrás. E aquilo que ele falou, por mais que fosse sincero da parte dele, ele não estava em consonância, adequado. Ele não estava
dentro da palavra do Senhor, porque uma pessoa que tem um encontro com Deus, que é liberto de verdade, o coração dele é do Senhor, o coração dele é de Deus. Tantos homens que a gente encontra, que a gente se depara na Bíblia, que por conta de uma falta de 1 minuto de vigilância, de 1 hora, ele pecou, ele caiu, e você vai ver que foram inúmeros. Está ali a lista aqui, como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Como Paulo, como Pedro, dentre outros. Por uma questão de segundo, eles caíram. Por uma questão de um momento, eles caíram. Sabe o que eu quero falar para vocês? Meu irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a palavra que Deus quer que você guarde na tábua do teu coração é: vigiai. Vigiai. Seja vigilante. A palavra vigiar tem por significado ser precavido, ser atento. Você tem que ser uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que a todo momento você vai se precaver. Você vai estar atento. Você vai vigiar. A palavra vigiar tem por significado observar. Você vai observar. Ô, Fernanda, você pode me ajudar aqui? Não tem como. Põe para mim aí. Hã? Não entendi. Pode falar. Então, põe para mim aí Marcos 13 e 33 para mim, por favor. Aleluia. Eu vou correr aqui, eu prometo que eu vou falar aqui o que Deus falou no meu coração rapidinho. Olhai e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que o Senhor está nos ensinando? Olhai. Quando Ele nos manda olhar, por quê? Para quê? Qual o intento, o objetivo disso? Por que Ele está falando assim, olhai? Porque se você não olhar o campo, o território, a casa, o ambiente, o lugar, as pessoas, se você não olhar, sabe o que vai acontecer? Você será humilhado, pisado, você será, posto para trás, você será enganado, você será manipulado, você será persuadido, você receberá ataques do diabo. Por isso que ele manda você olhar. Quando seus olhos estão abertos e você olha o que está em volta de você, o que está acontecendo em torno de você, quando você está com seus olhos espirituais abertos, o que vai acontecer? Quando você olha, você também vai vigiar, você vai estar atento, você vai estar precavido para que o mal não lhe suceda, não lhe ocorra, não lhe aconteça. Porque você vai ver de onde o mal vai vir. Se vir da esquerda, você vai estar protegido, guardado. Você vai estar atento. Você vai estar com o escudo, com a armadura. Se vir da direita, da frente da mesma forma. Por trás da mesma maneira. Por isso que ele manda você olhar. Você não pode ser uma pessoa cega. Eu vou para a igreja, eu estou nos lugares. Você já viu, pastor? Já viu, igreja? Aquelas pessoas que você olha assim, você vê ela desatenta, você vê ela longe, distante, você vê aquela pessoa que parece que não está ali, as coisas acontecem, a pessoa fala com ela e ela está em Marte, está em Plutão, está em Saturno, você não sabe onde que ela está. Essas pessoas são de fácil acesso para o inimigo tocar, aprisionar, acorrentar, para o inimigo tomar. Essas pessoas que não estão atentas, que não olham a circunstância, a situação, a dificuldade, o problema, a adversidade. O problema vem, vai, chega. O problema sufoca, bate, humilha. E parece que não está acontecendo nada com ela. Mas por quê? Porque ela está desatenta. Porque ela não é uma pessoa precavida. Porque ela não vigia, ela não observa. Porque ela não olha. E o Senhor está dizendo para mim, meu amigo, minha amada, meu querido, se você não quer ser tragada, humilhada, pisada, apontada, chicoteada pelo diabo, olhe. Cadê? É isso que ele está dizendo aqui, olhe. Presta atenção que ele vai falar aqui, ó. Vigiar. Ele manda você olhar. Depois que você olha,
agora você já estar a par de toda a cena, de todo o ataque do diabo, de tudo que está à sua volta e ao redor, você vai fazer o quê? Você vai vigiar. E como é que se vigia? Você vai vigiar com os seus olhos. Opa, aqui eu não posso colocar os meus olhos. Eu tenho que desviar os meus olhos daqui. Eu tenho que arrancar. Eu não posso pôr os meus olhos aqui e ali. Eu não posso pôr os meus olhos lá. Onde é que os meus olhos estão? Os seus olhos estão aonde? É isso que Deus está falando, vigia. Talvez os teus olhos querem ir para um lugar que Deus não quer que os teus olhos vá. E Ele está falando, vigia. Vigia com os teus olhos. Vigia com os teus ouvidos. O que é que você está ouvindo no trabalho? Você está ouvindo o que no seu bairro, na sua rua, na sua casa? Será que você empresta os seus ouvidos para alguém da sua parentela, da sua família, para bombardear o seu próximo, o seu irmão, o seu pastor, a sua igreja, a sua vizinha, o seu vizinho, alguém? Então vigia com o que você escuta. Vigia com o que você ouve. O que você está ouvindo? Você tem escutado o quê? Vigia com as suas mãos. Vigia com os seus pés. Vigia com a sua boca. Principalmente, vigia com o seu coração. Então ele está falando, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ele manda olhar, vigiar e orar. Quando você olha, vigia e ora, aí Ele te entrega a vitória. Aí Ele concede a bênção. Aí Ele te dá aquilo que você deseja e almeja. Porque você foi uma pessoa sábia, prudente. Você olhou, vigiou e orou. A oração só vai vir depois que você vigia e que você olha e que depois que você ora. Porque tem muita gente que ora, jejuma, lê, estuda a palavra de Deus, porém não olha e não vigia. Não olha e não vigia. Você quer ter vitória? Você pode passar 6 horas orando, 12 horas orando, tirar o dia todo para se consagrar e fazer isso por muito tempo. Porém, se você não olhar e vigiar, o seu adversário, minha amiga, o meu adversário, ele vai, tá entendendo? Aprontar. Ele vai nos atingir. Ele vai, tá entendendo? Roubar aquilo que você tanto quer. Põe para mim, Fernanda, por gentileza, Mateus 26, 41. Aleluia. Eu ia usar o esboço aqui, eu não vou usar, vou terminar já. Olha o que ele diz, ó. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. De novo, vigiai e orai, para que não adentreis, ou para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe, perceba que o espírito aqui é com E minúsculo. Não é o Espírito Santo, é o seu espírito, é o nosso espírito, porque nós somos compostos. Você é composto de alma, corpo e espírito. Então entenda, perceba que é o seu espírito, irmão Márcio, está pronto para tudo. Pronto para tudo. Mas quando eu alimento a minha carne, quando eu não vigio, quando eu não oro, o que vai acontecer? A carne vai vencer o espírito. Olhe para cá. O espírito que foi soprado, que foi nos dado, eu vou fazer aqui algo para vocês entenderem. O espírito está aqui, a alma está aqui e o corpo está aqui. Isso aqui é profundo, tá? O corpo, que é o boneco que Deus nos fez, nos deu, veio do pó e do pó voltará, retornará. Veio da lama, para a lama retornará. A gente vamos morrer e vamos para a sepultura. E aí a Bíblia diz que o próprio pó vai comer essa carne. Então a carne, essa matéria é do pó, é da terra. Então observe, a carne, ela fica embaixo. A alma, ela fica aqui. E o espírito fica aqui. Agora eu vou te dizer no mistério, vou falar para você aqui sobre o espírito. O espírito foi nos dado por Deus. É de Deus. E todos quando morrem, esse espírito volta para Deus. Então o espírito, esse que é nosso, que Deus nos deu, Deus, Ele nos deu para quê? Para a gente alimentá-lo através de quê? De como? Através da oração, da vigilância e do jejum. Quando você ora, você jejua, você vigia, você olha, você se consagra, o seu espírito vai estar pronto.
para qualquer guerra, para qualquer luta, para qualquer dificuldade. Porque tem muitas pessoas capengando, caindo, morrendo, desistindo, parando disso. Sabe, pessoas que se acomodam, pessoas que param, pessoas também que desistem, que são desanimadas por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o espírito dela está morto. O espírito dela está no chão. Quando na verdade quem deveria estar no chão era a carne. Mas as pessoas gostam de alimentar a carne, e a carne sobrepõe a carne. Vence o espírito e a carne passa a dominar o espírito. Mas se vocês treinarem o seu espírito, alimentar o seu espírito, nunca mais a sua carne vai vencer vocês, vai dominar vocês. Nunca mais vocês, entendeu, vão ser dominados pela sua carne. Entenderam, igreja? Então nós somos feitos ou compostos por alma, corpo e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Então o espírito, ele tem assim, uma facilidade tão grande de se achegar a Deus. Isso só depende de mim e de você. Quando nós descemos, humilhamos, buscamos e oramos e nos entregamos a Ele. Amém? Põe aí para mim, para eu já terminar aqui, para eu já entregar aqui ao pastor. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9. Não sabeis que os injustos, pode descer mais, não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? 10. Pode pôr mais 10. Não erreis nem os fornicários ou fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus amados, quantas pessoas estão inseridos, enquadrados, quantas pessoas estão aqui dentro da igreja nesse texto, vivendo esse texto? Quantas pessoas que estão praticando e cometendo esses delitos, essas coisas? Pessoas que estão na igreja há décadas, há anos, e fazem tudo isso aqui, ó. A maioria, se não faz uma, faz uma ou outra coisa. Mas por quê? Eu não sei se é porque não conhece o texto, mas esse texto aqui nos ensina que quem vive nele, quem pratica ele, não herdarão o reino dos céus. Afeminados, sodomitas, ladrões, idólatras, adúlteros, maldizentes, olha o que ele está falando aqui, ó, não herdará o reino dos céus. Então, meus amados e queridos irmãos, para fechar, a hora já foi 9h15. Há um texto, que esse texto, ele é muito forte, porque ele vai tratar, ele vai falar para todas as classes. Mateus 7, 21, 22 e 23. A Bíblia vai dizer, em Mateus 7, 21, 22 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez você e eu, quantas vezes nós proferimos, falamos esse nome, dizemos várias vezes esse nome num dia, Senhor, Senhor. E ele está sendo aqui bem claro e categórico. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Olha o que ele está falando, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele lhe dirá abertamente, afastai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Ele vai dizer abertamente, afasta-te de mim, porque eu vos não conheço. Mateus 25, 12 e 13. A Bíblia vai falar que tinha 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes. Vocês conhecem a história. Faltou-se azeite às loucas, às insensatas. E a Bíblia diz que o noivo disse para ela, que quando elas voltaram, olha, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. E elas insistindo e falando, abre, abre, abre. E o Senhor Jesus falou, agora é tarde, agora já era.
E o Senhor Jesus disse: olha, afasta-te de mim, porque eu não conheço vocês. Sabe o que eu quero falar para vocês? Amados, não é porque pregamos, porque estamos na igreja. Essa mensagem aqui é para toda a classe. É para pastor, é para quem for o levita, o pregador, aquele que tem um título, uma posição, um cargo eclesiástico, não importa. Essa mensagem aqui é para aquele sereno que faz a obra. É para o gordo, o branco, o preto, o magro, o loiro. É para todos, rico, pobre, todos que estão aqui fazendo a obra inserido nesse texto. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai olhar para eles e vai falar assim: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês é. Vocês expulsam demônio? Vocês oram, pregam? Vocês fazem milagres, sinais, prodígios, maravilhas? Mas eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês é. Amém, igreja? Então quando eu leio esse texto, eu fico muito preocupado com pessoas que sobem ao altar, com pessoas que vão para a rua ministrar, pregar, pessoas que vão evangelizar, pessoas que fazem missão, pessoas que sentam aí, pessoas que colocam a mão no arado, pessoas que têm conhecimento desse texto, pessoas que já passaram dentro desse texto, se depararam com ele 1000 vezes, só que brincam, só que não estão nem aí, fazem e continuam fazendo, mas não tem problema não, porque naquele grande dia o Senhor vai falar: se for para mim que estão aqui inseridos, Sérgio, eu não conheço você, olha o lugar que te cabe, é o inferno, é o lago de fogo. Então, meu amado, minha amada, é preferível, é melhor você ser um homem ou uma mulher de Deus aprovada por Deus, do que ser um homem ou uma mulher usada por Ele. Eu não quero ser usada por Ele e ser reprovado por Ele. Eu não quero ser usado, vou repetir, usado por Ele e sendo reprovado por Ele. Não quero a aprovação de homem de ninguém. Não quero que ninguém fale assim: eu vou pregar, eu vou louvar, eu vou cantar, subir em cima do altar com a vida desmantelada, mentindo, adulterando, fornicando, falando palavrão, com gíria, entendeu? Usando o nome de Deus em vão. Não faça isso, meu irmão, porque grande será o ai, grande será o ai naquele dia. Amém? Que Deus em Cristo, meus irmãos, abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Amém? Não faça como diz o profeta Isaías. Não faça como o profeta Isaías disse. Capítulo 5, versículo 20. Há pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. Fazem do doce amargo e do amargo doce. Tem pessoas que dizem: eu quero e faço isso e vou fazer e ninguém tem nada a ver com isso. Tem pessoas que mentem e dizem assim: eu vou mentir, ponto e acabou. Tem pessoas que falam mal do próximo e falam: eu vou continuar. Meu amigo, minha amiga, não faça isso.